Uma boa noite a todos. Boa noite, Vânia. Olá, boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Todos Então, bem? estamos iniciando mais um encontro, todas as quinzenas, né? Encontros quinzenais. Então, o nosso tema de hoje do nosso encontro é atividade física, ou exercício físico e espiritualidade. Então, sejam todos bem-vindos. Temos aqui as pessoas que estão ainda chegando e nós resolvemos dar início ao nosso conteúdo de hoje. Irmã Vânia? É isso aí. Boa noite a todos que tiverem. Hoje nosso encontro vai falar sobre exercício físico, espiritualidade e emocional. Como podemos fazer a ligação desses processos alquímicos para a gente melhorar o nosso como a ti mesmo, para a gente se conectar com o nosso corpo, com os nossos processos. Então, temos aí muito assunto bom para falar hoje. Bom, eu Roberto? quero começar a fazer uma simples... Primeiro eu quero trazer para vocês aqui o significado, tá? De exercício físico segundo o Wikipédia, tá? No Wikipédia, ele fala o seguinte, tá? Exercício físico é qualquer atividade que mantém ou aumenta a aptidão física. Em geral, qualquer atividade que mantém a aptidão física em geral. E tem o objetivo de alcançar a saúde, também a recreação. Ou seja, uma conexão com o corpo, tá? E dissipação de energia. O motivo da prática de exercícios inclui o reforço da musculatura e do sistema cardiovascular, o aperfeiçoamento das habilidades atléticas, a perda de peso ou manutenção de alguma parte do corpo. Para muitos médicos e especialistas, exercícios físicos realizados de forma regular ou frequente estimulam o sistema imunológico, ajudam a prevenir doenças como cardiopatia, doenças cardiovasculares, diabetes, tipo 2, etc. Moderam o colesterol e ajudam a prevenir a obesidade e outras coisas. Além disso, melhoram a saúde mental e ajudam a prevenir a depressão. Todo o exercício físico deve ser sempre realizado por orientação de um profissional ou centro desportivo qualificado, pois a prática de esporte somente nos permite atingir os objetivos esperados quando é devidamente orientado. Então, isso aqui é uma definição segundo a Wikipédia. Se vocês tiverem a oportunidade de pesquisarem, vão lá e pesquisem sobre exercício físico. Bom, então agora nós vamos trazer a metafísica do exercício físico aqui. No plano terráqueo, no plano terrestre, a gente começa com uma simbologia que a gente vê e a gente até dá risada frequentemente, de ver uma criança tentando ficar em pé. Vocês já observaram? E eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui agora. Essa criança, ela está fazendo exercício físico ou aquilo ali é uma condição natural para aquela criança? Quem é que me responde essa pergunta aí? Aquilo é um exercício ou é uma condição natural daquela criança? Ela está tentando se equilibrar para tentar caminhar. Vânia, se atreve a responder? Está fechado o microfone. Eu me atrevo. Opa, vamos lá. Você que é o mestre, mas vamos lá, estamos aprendendo. A criança tem uma condição natural, né? O cérebro dela vai impulsionar ela ao movimento. Então, ela vai alcançando o equilíbrio à medida que ela vai praticando os impulsos cerebrais, né, nessa ativação desse movimento de andar. Tá. Aí nós temos um parâmetro a fazer, tá? A Vânia falou que é natural. Eu já falo que é exercício para condição no estado da forma de criança.
Opa! Tá, fechei aqui o microfone para não haver Mas interferência. como é? Você põe o bagulho e fica no celular, meu. Opa! É verdade, filho. Toda vez aí, você vai e bota o Netflix e fica no celular. Tá. Tem que... Pessoal, vamos entrando e vamos fechando os microfones para não haver interferência aqui. Então, vou seguir o raciocínio, tá? Aquela condição ali é uma condição de exercício para os músculos. Por quê? Porque o cérebro, como a Vânia estava explicando, que é um processo natural que ele manda através do sistema nervoso central, comando, tá? Seguindo a orientação para a criança ficar em pé. E naquele estado ali, o que está acontecendo? A coluna está em estado de formação. E a consciência está dizendo que para ela ficar firme ou para ela estar no estado de firmeza para poder caminhar, ela tem que tomar consciência de si. Então, ela tem que reforçar os músculos. Então, seguindo nesta linha de raciocínio, tá? Por isso que nós temos aqui a questão da ação antigravitacional. Todos os músculos do nosso corpo são antigravitacionais. O que é uma ação antigravitacional? É uma ação que possibilita, tá, podermos nos locomover, nos protegendo da ação da gravidade. Vamos fazer um parâmetro aqui, eu estou fazendo uma introdução para chegar na metafísica disso. Se nós largar essa borracha, ela vai cair no chão. Ela vai sofrer uma ação da gravidade aqui. Ela vai ser atraída para o centro da Terra. Os nossos músculos, eles preveem esse atrito. A nossa coluna foi pensada e desenvolvida, né, que é o centro do nosso sistema locomotor, para receber a energia que vem do todo. Por isso que nós temos essa posição, tá? A posição de ficar em pé. Nós poderíamos ter uma outra posição, mas foi pensado e desenvolvido para isso. Por quê? Porque através dos nossos chakras, nós temos essa interconexão interna dos 7 corpos e através do topo da cabeça a gente recebe essa energia. No filme Matrix aparecem umas letrinhas caindo assim, tá? Aparece na tela aquelas letrinhas. Aquilo ali são informações que a gente recebe do todo. Pois bem, o nosso corpo é uma ideia de Deus, uma ideia que foi construída. Nós temos dentro do nosso corpo sistemas que nos levam a essa alquimia. Tá? E o que é alquimia? Alquimia é todo esse sistema de evolução. A alquimia nos leva à evolução. Então, estou falando aqui, já, antemão, da alquimia física. Pois bem, na nossa coluna, se vocês observarem, nós temos a chamada articulação lombar. Na lombar, nós temos um ponto, onde que este ponto, ele é menor que os outros, e é o ponto onde mais dá a hérnia de disco, que é L4 e L5. Por quê? Porque esse ponto, ele foi pensado, nessa curva, para a gente sair da zona de conforto. O ser humano gosta muito de ficar sentado, deitado. Essa articulação vai chegar um tempo que ela impulsiona a gente de levantar e fazer algo para ficar em pé, correr, movimentar. Dentro do corpo humano, são bilhões e trilhões de átomos vibrando no nosso corpo. E quando a gente começa a ficar somente parado, nós estamos impedindo a energia de circular no nosso corpo. A primeira ação metafísica diz que se nós ficarmos muito tempo parados, nós vamos achar o que fazer para sair daquela posição. Vocês já fizeram um teste de tentar ficar 10 minutos na mesma posição, não mexer os olhos, não mexer as pernas, não mexer nada. Vocês já tentaram ficar assim? O que acontece? Daqui a pouco vocês vão mexer um corpo, vão mexer a perna, vão bater o pé, isso é natural. Vocês vejam que o movimento, ele é natural do ser. Piscada de olho, mexer os lábios,
o nosso corpo está em constante movimento. Ah, mas a gente precisa de descanso, sim. Quando a parte externa está descansando, a parte interna está trabalhando. Para o nosso corpo se manter em equilíbrio, gente, é preciso uma demanda energética. Essa demanda energética prevê um equilíbrio. Esse equilíbrio na matéria é chamado de homeostase. A homeostase é o sistema que leva o nosso corpo em equilíbrio. Quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos estudando, quando nós estamos fazendo qualquer coisa, nós estamos num estado de homeostase. Mas em que estado de homeostase a humanidade está atualmente? Então, a humanidade hoje está atualmente numa homeostase desequilibrada. Nós estamos forçados a fazer algo, porque o nível de ansiedade do ser humano aumentou. Se o nível de ansiedade do ser humano aumentou, é sinal que a homeostase foi quebrada. E assim acontece com o exercício físico. Aí agora a gente vai chegar num ponto onde que por que todas as pessoas têm que fazer um exercício físico? Vamos lá. O nosso sangue, ele tem todas as vitaminas possíveis, ele tem todas as propriedades da tabela periódica. Então, imaginem vocês se um rio é interrompido o círculo dele. Por exemplo, vocês têm um rio que vai correr, que vai desembocar lá, mas, por via das dúvidas, vocês resolvem construir uma barragem no rio. Vocês constroem uma barragem e interrompem o fluxo desse rio. O que vai acontecer? Vai acontecer que esse rio ele vai achar lugares para escapar daquela pressão, vai ficar uma pressão, né? E ele vai tentar achar lugares para escapar. O nosso corpo funciona da mesma forma. O nosso corpo, gente, é o rio que corre para o mar. Nosso corpo é o universo. Por quê? Quando nós não fizemos nada, atividade alguma, vou dar um exemplo aqui, tá? Atividade alguma, mas vocês têm preocupação com trabalho, preocupação com família, preocupação com as suas vidas particulares. Instantaneamente, nós estamos desenvolvendo bioquímicas de diversos tipos e em vários nanosegundos. É nanosegundo. A vibração de um átomo é nanosegundo. Então, você está no seu trabalho. Vou dar um exemplo aqui que você tem um trabalho para entregar no horário X e você está com uma pilha de documento para digitar e entregar e você só tem aquele horário. E aí você começa a digitar desesperadamente para chegar naquele horário e entregar o seu trabalho que você demandou de fazer para entregar dentro daquele horário, aquele mundaréu de documentos ali. A bioquímica que você está produzindo no seu corpo é uma bioquímica em estado de alerta e apreensão. Você está vendo uma quantidade de documentos, mas você está aqui, ó. Vou ter que terminar, digito mais um, digito mais um. Isso aí, o que está sendo produzido no seu organismo? Uma bioquímica destrutiva. Você quebrou a homeostase. Então você está ali, cortisol e adrenalina. Os primeiros dois hormônios que são instantaneamente produzidos para manter o nosso cérebro em estado de alerta ou fuga. Denominando esse estado de alerta ou fuga, nós chegamos no cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano, ele só responde a estímulo. Ele tem a bioquímica dele, que ele automatiza todos os sistemas do nosso corpo, inclusive o sistema locomotor, porque você acelera a sua produção, a produção de hormônios está sendo desencadeada através dos neurotransmissores do sistema nervoso central. Nós temos dois sistemas, simpático e parasimpático, e aí nós estamos ativando o sistema simpático. Por quê? Porque nós estamos acelerando, nós estamos alertas aqui, ligadão, para terminar aquela pilha e dando emergência. Então, como foi falado, aí a gente está manifestando o quê? O ego. Por quê? Porque o sistema reptiliano ele está pronto, mas a bioquímica que você está manifestando no seu corpo é uma bioquímica totalmente destrutiva. E onde é que está o equilíbrio aí? Não tem equilíbrio nenhum. Você quebrou a homeostase e você está acelerando. Pois bem, dentro desta bioquímica que está sendo produzida, o sangue, olha só que legal isso aqui. O sangue tem um fluxo contínuo, natural, tá? Harmônico,
nas nossas veias, vasos sanguíneos, tá? Quando você acelera e coloca a produção em demasia de colesterol e adrenalina, o sangue começa a acelerar, ele começa a circular muito mais rápido. E aí, sistema simpático é desencadeado no nosso organismo. O coração, ele tem um certo número de batimentos para determinada fluxo de sangue. Esse fluxo, ele aumentou, então o seu coração, ele vai acelerar batimentos. Para você ficar ligado, você vai acelerar batimentos. Dentro disso, o nosso sistema respiratório também vai acelerar, porque você daí precisa de mais oxigênio para nutrir aquele volume de sangue, porque sem oxigênio, o nosso sangue não consegue circular dentro das veias e artérias. Pois bem, então a gente vai respirar do nosso modo, sem fluxo nenhum, tarará. Dentro do organismo está sendo gerado microsubstâncias, essas microsubstâncias são toxinas. Por quê? Porque o sangue, ele fica ácido. Porque você está colocando pressão, você está preocupada e isso está gerando uma bioquímica destrutiva. Esses cortisol e adrenalina que está sendo produzido ali, está gerando essas toxinas. Pois bem, essas toxinas vão para o sangue e começam a se depositar aonde? Articulações e ossos e músculos. Notem bem, pessoas que trabalham diretamente com o computador têm dores sistemáticas em coluna, região do pescoço, tensões musculares, tá? Uma outra coisinha também. O centro de energia, que é a região do diafragma, ele começa a ficar inchado, ou seja, começa a ficar pesado. Por quê? Porque você não tem controle sobre a sua respiração, você está inconsciente do seu diafragma, do seu corpo, você está fora porque você está colocando o pensamento aonde? Naquela pilha de papel que está fora de você. Então aí você já começa a se distanciar do seu corpo. Isso leva ao quê? Leva à somatização. Isso é feito frequentemente, só que as pessoas não têm conhecimento disso. Onde entra o exercício aí? O exercício, ele entra como um fator de anestesia momentânea para estas questões. Porque quando você realiza um exercício, ou seja, um alongamento, você está fazendo o quê? Você está fazendo um relaxamento. Então, momentaneamente, você volta para dentro, baixa o fluxo de locomoção desse sangue, entra o oxigênio novo, sai a toxina através do dióxido de carbono que é emanado de você, porque você é obrigado a respirar corretamente, e você vai fazer um trabalho pulmonar para isso, tá? E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que o seu músculo, ele começa a distensionar. Você tem uma leve relaxamento muscular aí. Tá, e por que volta tudo de novo? Porque você sai do corpo novamente. Quando não se pratica nenhum tipo de relaxamento intuitivo, como meditação, nós temos a tendência de estar fora do nosso corpo. Nós fizemos movimentos apenas reativos, porque nós estamos no nosso cérebro reptiliano. Isso na psicologia tem um nome, que eu já vou dar a palavra para a Vânia aqui, mas dentro desta analogia, dessa parte introdutória que nós falamos de exercício físico, quando a gente começa a movimentar uma articulação, um grupo muscular, isso momentaneamente, a pessoa, na primeira sessão de exercício, a pessoa já sente um alívio daquela situação que ela carregou lá na sua mochila, lá com preocupação do trabalho, com a cabeça cheia. Então ela chega na academia, ela quer pegar peso, ela quer fazer força para aliviar aquele peso que ela colocou na sua mochila. Mas muitas vezes isso não acontece. Por quê? Porque quando a pessoa ela chega para fazer um exercício, ela precisa chegar para fazer esse exercício consciente do que ela vai fazer, não projetando a mente fora do corpo, novamente, porque a pessoa continua fora do corpo. Ela não está presente. Então aí ela projeta, eu vou levantar peso pra caramba para aliviar a minha tensão. O que acaba acontecendo? Lesão. Por que da lesão? Porque a pessoa não está consciente. Se a pessoa está consciente, ela vai saber que aquele peso é muito para ela,
que aquele movimento ela não está focada no movimento, porque a gente nota e a gente vê nas academias as pessoas fazendo movimento por fazer, no automático, no automatismo. Nós temos o automatismo humano, que é o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano, gente, controla tudo. Todos os nossos funcionamentos, tá? Ó, controla a pressão arterial, controla o seu sistema digestivo. Nós temos uma questão no sistema digestivo bem interessante aqui, o movimento peristáltico, peristalgismo. O que que acontece? Quando a gente come um alimento, quando a gente se alimenta, o nosso sistema digestivo ele faz um movimento, é uma batedeira, e esse movimento ele é lento, tá? E gradual. Então é uma onda, ele vai fazendo assim com o alimento, vai preparando o alimento, e nesse movimento lento e gradual, ele vai separando as substâncias que o organismo vai absorver e a outra substância ele vai separando para mandar, tá? Para mandar para sair fora do organismo, tá? Através dali do sistema excretor, tá? Então, tudo isso, gente, tudo isso são questão, né, da alquimia material que existe dentro do nosso corpo, tá? Então, na segunda parte aqui, depois que a Vânia falar, aí nós vamos entrar no assunto por que que é tão difícil, por que que o cérebro não condiciona as pessoas a fazer um exercício, por que que o cérebro ele vai deixar você sempre na zona de conforto. Vânia. É maravilhoso toda essa alquimia que a gente faz internamente e nem percebe, né? A maioria das pessoas, elas procuram exercício físico sem pensar nesse benefício, né? Nessa ligação que a gente faz com o emocional e com o espiritual. Mas é cientificamente provado, eu tenho até uma anotação aqui, do neurologista Daniel Volpert. Ele relatou nos seus estudos que uma das principais funções do cérebro é gerar movimentos complexos e adaptáveis. Então, tem uns experimentos aqui que foram feitos, observados na natureza, por exemplo, as assídeas, que são alguns animais marinhos, que nadam muito no início da vida. O objetivo delas é encontrar uma rocha para elas se firmarem e viver ali para sempre. Então, quando elas se estabelecem nessa rocha, por natureza, elas acabam digerindo o próprio cérebro, porque ele perde a função. E aí a gente tem também o exemplo do bicho preguiça, que tem o cérebro do tamanho de uma azeitona, e é um bicho que faz movimentos muito lentos ou passa a maior parte do seu tempo parado. Então, esses são indícios biológicos de que a nossa saúde mental está totalmente ligada a exercícios físicos, tanto quanto a saúde física. E aí tem um estudo da Organização Mundial da Saúde que diz que 58% das pessoas têm depressão, 93% ansiedade, e 50% da população como um todo são as que não praticam exercício físico, né? Então, a gente está falando aqui em termos biológicos, né, nessa alquimia física, mas existe um aprendizado aí em tudo isso. Eu vou falar aqui sobre 3 pontos. O que o exercício físico, onde ele vai atuar, né? Ele vai aumentar a agilidade no aprendizado. É comprovado cientificamente que esse aumento é de 20% em relação a quem não pratica atividade física, né? E essa atividade, ela libera uma proteína que é chamada BDNF, que em português é traduzido como neurotrófico, derivado do cérebro. É como se fosse essa proteína, é como se ela fosse um fertilizante. Então, imagine essa proteína agindo no nosso terreno biológico
formando aí novos neurônios e fortalecendo, reestruturando os neurônios que já existem. Então, isso provoca, tudo isso, o exercício físico, provoca esse aumento da plasticidade cerebral. Então, acelera o aprendizado, aumenta muito a nossa capacidade de memorização, porque são vários hormônios aí que são liberados, né? Quando a gente pratica o exercício físico, logo mais eu vou falar deles. Um segundo ponto é essa motivação, foco e força que a gente tem, né? Tem até o exemplo de uma droga que é usada para as pessoas que têm depressão, que é a Ritalina, muito conhecida. Eu já atendi muito em consultório pessoas que fizeram uso dessa droga. Então, ela vai lá agir no centro de recompensa do cérebro. E ela facilita essa circulação da dopamina, e aí a pessoa se sente bem, vai achar as coisas mais interessantes, vai saindo daquele estado depressivo. Então, é provado que através do exercício físico, a gente pode ter um resultado similar a dessa droga que é artificial e com certeza traz muitos efeitos colaterais. E a prática de um exercício físico consciente, correto, mediante uma avaliação, né, de como você se comporta fisicamente, ela provoca esse armazenamento, por exemplo, de dopamina, que vai agir ali diretamente no nosso bem-estar. Um outro ponto que o exercício físico também vai promover é um bom humor. Segundo as pesquisas desse neurocientista, ele vai aumentar a serotonina, a dopamina e a epinefrina, né? Então, o que cada uma dessas faz? A serotonina, ela modula melhor o humor. A epinefrina vai aumentar a atenção e a dopamina é o hormônio motivador. Então, a falta desses elementos é uma das causas principais da depressão. Então, com a prática do exercício correta, a gente vai criando essa alquimia natural que nós temos no nosso organismo, e a gente vai entrando em conexão, né, com o nosso próprio ser, com o nosso próprio corpo, e a gente pode usar esses elementos alquímicos a nosso favor, e o exercício físico ele vai deixar de ser uma coisa que muitos usam só por estética, ou alguns procuram para evitar, para emagrecer, e realmente aquelas pessoas não conseguem se conectar com o exercício físico, faz por um tempo, seja qual for a prática, tem toda uma questão metafísica aí por trás dessa falta de conexão consigo, com o seu ser, que impede você de ter uma frequência no seu exercício físico. Roberto? Vamos lá, então. Vocês viram aí, gente, a sincronicidade que é a gente trabalhar de uma forma psicológica, tá? E a forma espiritual de abordagem metafísica sobre o que a gente chama de exercício físico. Bom, já vou responder uma pergunta aqui que todos fazem. Por que as pessoas que fazem, têm os corpos malhados, sarados, não têm consciência de nada disso que a gente está falando aqui? Mas eles fazem exercício porque eles vão criando a dopamina, gente. Dopamina é um hormônio viciante. Por exemplo, dopamina nos fumantes. A pessoa, quando ela fica 1 hora sem fumar, ela cria o que nós chamamos de dependência, né? Então, a pessoa vai lá e tem que fumar, ela vai lá e fuma. Por quê? Daí estimula o quê? Dopamina. A dopamina para tomar a Coca-Cola. Ela tem que tomar uma Coca-Cola. Então, a dopamina relacionada a exercício físico é ação benéfica. Então, por isso que as pessoas elas ficam muitas vezes viciadas em exercício físico.
Porém, tem um outro lado também, né? O lado do ego, porque o ego ele quer tudo mais e mais e mais e mais. Então, passando da dosagem certa que nós temos, cada um de nós tem uma dosagem certa que a gente faz, é o equilíbrio, né? Entre exercício, práticas e tudo mais. Agora, quando a pessoa ela passa do limite, ela vai encontrar problemas também. Mas vamos lá no que eu tinha falado anteriormente ali para vocês. Por que as pessoas renegam de fazer um exercício? As pessoas vão lá, se inscrevem na academia, tudo bonitinho. Aí, quando é o dia de começar, elas fazem assim, mas hoje eu não vou. Aí, daqui a pouco chove, mas hoje eu não vou porque tá chovendo. Daqui a pouco aparece um compromisso, hoje eu não vou porque eu tenho compromisso tal. Gente, isso é a resistência do ego que não quer fazer atividade física. É a própria pessoa que não quer fazer. Não, mas tu viu que eu não fui porque choveu. Não, porque tu não quis fazer. Mas a partir do momento que tu começar a ir, começar a fazer, cria-se no nosso cérebro o que a gente chama de neuroplasticidade. Porque o cérebro reptiliano, ele é aprendiz sempre. Ele é um cérebro condicionado. Então, quando nós descondicionamos o que está condicionado, ele força-se a estimular mais neurotransmissores, mais neurônios. Nós temos 86 bilhões de neurônios, gente. Então, é infinito que a gente pode criar, que a gente pode desenvolver no nosso corpo. O nosso corpo é infinito em complexidade. Então, você começa a criar um hábito novo, por exemplo. Por que é tão difícil trocar os hábitos? Porque nós não nos permitimos essa conexão. Porque quando nós nos permitimos, a gente troca de hábito e a gente nem sente que trocou de hábito. Por exemplo, vestir a calça com a perna trocada. Muita gente veste a calça com a mesma perna, primeiro. Mas troca para ver se você consegue trocar. Começa a fazer, troca a perna que você coloca primeiro, coloca a outra perna. Tipo, você coloca a primeira à direita, mas muda, coloca primeiro à esquerda. Você vai criar ali uma neuroplasticidade, seu cérebro vai custar a entender aquela ação motora, e aí até você desenvolver isso precisa ser repetido. Porque é a repetição nos exercícios. Agora a gente vai entrar num termo bem técnico. O que é repetição? O movimento motor, aí a gente volta lá atrás, quando a criança está tentando se equilibrar, as primeiras ações dela é um exercício, porque o cérebro está exercitando aquilo que é o natural daquele formato ali. Então a coluna está ficando forte, a coluninha dele, só que a coluninha dele tem só duas curvaturas no momento, ainda a lombar ainda não está naquela curvatura. Então ele está tentando se equilibrar para essa curvatura ser desenvolvida, que é a curvatura da lombar. Olha só que interessante. Então, a criança ela começa a se equilibrar, começa a engatinhar, começa a querer ficar em pé, a musculatura da perna começa a reforçar, e assim por diante. Por que nós desaprendemos isso quando nós somos adultos? Porque nós não praticamos. Voltamos no exercício agachamento. Muitas vezes, quando eu faço avaliação dinâmica, eu peço para a pessoa fazer agachamento. Por quê? Por quê? Porque é um exercício que as pessoas desaprendem a fazer. E ali é detectado o que eu vejo nesse exercício. Eu vejo o quê? Desarmonia na questão da energia, tá? O centro de equilíbrio do corpo. Quando a pessoa está em desequilíbrio, normalmente a pessoa não faz esse exercício corretamente. Então, ela está em desequilíbrio na sua vida lá, emocional, sua vida particular, está em desequilíbrio energeticamente. Então, a gente já começa a ver alguns traços da pessoa nas avaliações, nas posturas que as pessoas desenvolvem, tá? Então, a pessoa chega na academia, tá? Ela está em estado de depressão, tá? Começa a se deprimir. O que é depressão? É o parar de estimular algumas células que estão reativas àquele estado bioquímico que é gerado no organismo. Então, a pessoa gera um estado bioquímico que ela começa a destruir as células serial killer, que são os nossos super-heróis, que nos protegem de vírus, as coisas externas que nos atacam. Então, essas pessoas ficam suscetíveis o sistema imunológico baixa, essas células são afetadas e a pessoa começa a ficar
depressiva. Começa a ficar sujeita a algo, como a pessoa não quer fazer nada, quer ficar no escuro, quer ficar deitada, não sai de dentro de uma caixa, porque normalmente o ser humano vive dentro de uma caixa psicológica, né? Mas a gente vai para dentro da caixa material, que é dentro do quarto, ou de algum outro lugar. Então a pessoa não quer sair dali, ela não quer ser incomodada. Então ela fica ali. Mas dentro da pessoa está se gerando, né, o que nós chamamos de calcinátil, está queimando por dentro, porque daí o sangue está circulando, essas toxinas estão aumentando, e aí as doenças começam a aumentar. O exercício físico, o que ele faz? Tá? Quando você cria, você fortalece o músculo, você começa a tirar quantidades de sangue, né, além da estimulação de dopamina, endorfinas, tudo mais, esses hormônios positivos, essa bioquímica positiva, estimula o fator de hipertrofia muscular, que é o aumento da massa muscular, que é o fortalecimento do músculo. Esse fortalecimento do músculo, o que ele possibilita? Acúmulo de sangue. Então, ele vai ajudar a absorver esse sangue que está acumulando lá, que está parado, tá? Que está gerando essa toxina. Então, os ossos vão ficar mais flexíveis, os músculos vão ficar mais flexíveis e fortes, e você vai distensionar a sua parede do vaso sanguíneo. A única coisa que elimina a hipertensão arterial, nós vamos fazer uma live só sobre doença, gente. Só sobre causas de doenças. Tem todas as doenças, diabetes, hipertensão, vamos dizer por que as pessoas têm isso. Quando a hipertensão, o que é hipertensão? É o aumento, quando você liga uma torneira e aperta a ponta do bico da torneira, fica aquela pressão dentro da mangueira, tá? Isso acontece dentro do nosso organismo, tá? Hipertensão, porque aumenta a tensão dentro do vaso sanguíneo. Só que em volta do vaso sanguíneo tem gorduras. O que é a gordura demasiada no nosso corpo? A gordura demasiada do nosso corpo são inflamações. São inflamações. Então, essas inflamações elas vão aumentando a pressão dentro desse vaso sanguíneo e o sangue que está circulando ali, ele começa a criar uma pressão extrema. Tá? Mas isso é gerado, tem outras coisinhas mais... Bom, a gente vai falar no outro encontro sobre isso. Então, aí, o que o músculo faz? Ele tira um pouco essa tensão, tá? Através da respiração, a gente vai educando o nosso aparelho respiratório a respirar corretamente e a gente vai distensionando a musculatura lisa, que protege o vaso sanguíneo. Então, ele vai desafogando, vai soltando, tá? Aí a gente começa a entrar naquele estado de soltar, naquele estado pleno, vai soltando, o sangue circula, o músculo fortalece e você começa, independentemente, a ter mais disposição, mais energia, mais estado de presença, porque quando você começa a fortalecer, por exemplo, o músculo do cotovelo, você começa a criar consciência, o quê? Postural. Você vai fortalecer a coluna, você vai saber que certos movimentos que você vai fazer, você vai se lembrar que você tem que flexionar um joelho para pegar alguma coisa, você tem que ficar na postura correta. Pessoas que trabalham em salão de beleza, por exemplo, as pessoas trabalham numa posição só. Nós temos a Jussara aqui que trabalha com salão de beleza, então a posição só. Então, normalmente, elas estão com o tronco virado, elas viram o tronco, faz aqui para cortar o cabelo, ou senão ficam paradas. Isso gera um desconforto enorme para o corpo. Mas a partir do momento que ela começa a fazer um exercício específico para isso, que ela começa a entrar numa consciência com o corpo, ela vai trocar sistematicamente de posição, não alterando o seu trabalho. Veja só que interessante. Então, daí a pessoa já começa a ter consciência. Então, o exercício, gente, é importantíssimo nesse nosso estado de evolução. Qualquer exercício, tá? A gente fala da yoga, a gente fala de exercícios de musculação, o funcional, tudo bem aplicado, levando para o lado da consciência, ou seja, você se tornar consciente do seu corpo, você começa a desenvolver um bom trabalho e você começa a resolver problemas internos que você tem. Porque você traz a sua consciência para o corpo. Vânia. Exatamente. Por falar em consciência, eu separei aqui, indo agora para a metafísica, umas correlações, né, que a gente pode fazer aí relacionado ao nosso físico. A maioria das pessoas se queixam da coluna, né? Sempre tem uma questão ali,
relacionada à coluna. Então, a coluna, ela é a nossa estrutura central. Falando em termos psicanalíticos, a nossa coluna é o centro da personalidade. Ela é o eixo do ego. E o que é o ego? O ego, na psique, ele é o que faz o contato com o nosso mundo externo, né? Fazemos o contato, né, com o nosso mundo externo através do ego. Então, disfunções na coluna, elas vão me mostrar o quê? É um indicativo ou de um desequilíbrio na formação da personalidade, ou conflitos no ambiente em que a pessoa vive, ali no seu meio, no trabalho, em casa, né? Então, saber um pouco sobre essas disfunções vai nos ajudar a nos conhecer fisicamente, para a gente entender as conexões aí que a gente pode fazer. Então, eu vou falar, por exemplo, da cervical. Está relacionada com flexibilidade. Então, as primeiras vértebras, né? Normalmente a gente faz assim, estou sentindo um peso nos ombros. Isso vem de uma falta de flexibilidade, né? A pessoa, ela quer carregar tudo sozinha, e aí a gente já entra em várias questões psíquicas. Por exemplo, uma pessoa que gosta de ajudar. Se ela não tiver com esse desejo dela equilibrado, ela vai pegar a sacolinha de uma, sacolinha do outro, e vai colocando nos seus ombros, e aí ela fica em desequilíbrio. Né? Então, ela tem aquela tanta necessidade de ajudar os outros, que ela se cobra, ela não consegue falar não. Então, ela não tem flexibilidade consigo mesma. Ela se cobra muito, e aí gera esse peso nos ombros. Então, se essa pessoa consegue fazer essa autoobservação e se centrar, e se voltar para dentro, né, e começar a praticar o que a gente chama na alquimia da unidade do como a si mesmo ou como a ti mesmo, se observar em meditação, olhar para a sua parte espiritual, como que é essa conexão com o todo, ela vai atingindo um equilíbrio que vai se reverberar no físico. Um outro ponto é a lordose, que é um processo muito grande de cobrança e perfeccionismo. Indica medo, sustos na infância e dificuldade de acreditar na própria felicidade. Então, essas patologias da cervical, na maioria das vezes, elas estão relacionadas com tendências à inflexibilidade e a controlar tudo. A coluna dorsal e a torácica, ela já está mais relacionada com a postura que a pessoa tem diante da vida, e principalmente essa postura no campo emocional. Daí vem uma pergunta: o quanto você se conhece? O quanto você expressa de forma saudável as suas emoções? Então, calcificações na coluna dorsal também pode estar relacionadas com experiências de tristeza profunda, por exemplo, porque a gente tem a tendência a não expressar, né, o que nos aflige. A gente tem a tendência a mostrar sempre uma manifestação mais tranquila, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas é bom olhar para as nossas causas, identificar, porque tudo que é do emocional vai virar uma somatização, vai se tornar uma somatização, porque quando o nosso emocional é trabalhado e a gente percebe, a gente consegue resolver essa questão emocional. Quando não, ela vai vir sob forma de uma somatização. E a coluna, de um modo geral, é o que é mais atingido, principalmente nos dias de hoje, onde as pessoas estão ansiosas, né, preocupadas aí com as questões de saúde, e tem uma forma de espiritualidade, talvez que não complete a si mesmo, porque foi algo que alguém colocou na vida dela de alguma maneira, ou família,
ou amigos. Então, existe a importância dessa individuação, né? O olhar para si, se conectar com o seu corpo e se conectar principalmente com a sua parte espiritual. Porque quando a gente está conectado nessas duas formas, o emocional é a base. Como eu me comporto emocionalmente. Então, existem relatos de pessoas com disfunções na coluna que, a partir do momento que começou a cuidar do físico, com uma prática de exercício apropriada, né, após uma análise, o exercício correto e a prática da meditação, ela conseguiu resolver aquela disfunção que ela já tinha há muito tempo. Então, eu costumo brincar, né? Não é magia, é conhecimento. E é o conhecermos a nós mesmos que vai nos ajudar, né? A reverberar em todos os sentidos. Porque a nossa tendência é muito grande de procurar, por exemplo, evoluir espiritualmente. E a gente tem a tendência a achar que esse corpo aqui é só uma matéria, mas o nosso espírito se manifesta através daqui. Eu estou aqui falando com vocês hoje, meu espírito está se manifestando através desse corpo físico. Então, é importante que eu o mantenha alinhado. Saber essas causas metafísicas não quer dizer que nós estamos dando poder para a doença, porque quem conhece Joel Goldsmith sabe, né, que é uma das bases aqui do nosso trabalho da alquimia da unidade, que tudo já é, né? E que Deus é em nós. Então, toda essa questão de doença é uma questão mental. Mas a mente tem poder sobre a carne. Isso precisa ficar muito claro. E nós estamos aqui carnal, somos seres carnais, habitados por um espírito. Então, essa consciência de cuidar, de prestar atenção em nós, e principalmente olhar para o que o nosso emocional está nos dizendo, é que vai fazer toda a diferença para a gente trilhar aí essa conexão físico, mental e espiritual. Roberto? Estão me ouvindo? Roberto... Opa, agora sim. Isso é uma coisa sensacional, gente. É assim, ó. Vamos lá. Tem um ditado que fala, né? Mente sã, corpo sã. Então, mente sã, corpo são. Como a Vânia falou anteriormente, a mente modula o corpo. O nosso corpo, ele fala por si só. Alguns traços do nosso corpo estão dizendo algo sobre nossa personalidade, sobre nosso momento. Posturas, nas minhas avaliações posturais, a gente já consegue ver traços de personalidades momentâneos das pessoas. Então, devido aos encurtamentos musculares, por quê? O que acontece? A ação egóica, ela, pela resistência interna que gera, ela retrai. Então, ela encurta músculos, deixa encurtado, enrijece as articulações. Então, as articulações não ficam mais móveis, ficam rígidas por causa de algum problema que a gente está colocando resistência. Quando a gente está com, eu já falei lá atrás, né, com pensamentos acelerados e tudo mais, a gente está criando essa bioquímica destrutiva. E aí o nosso corpo corresponde a esse estado mental que está sendo emanado através da nossa mente que está bagunçada, através dessa bioquímica, que vai reverberar no nosso corpo. Tá? Através de lesões musculares, através de eu torci o pé. Por quê? Porque você está inconsciente. Né? Tá caminhando, dá aquela bobeira, pum, torceu o pé. Tá? Torceu o pé, vai gerar uma baita complicação. Mas você entender por que você torceu o pé, aonde estava o seu pensamento na hora que você estava em deslocamento. Você estava no seu corpo ou você estava naquilo que você ia fazer depois? Porque o ego, ele impulsiona você para o futuro e para o passado, não para o agora. Então, isso é coisa fantástica, se nós trazermos a nossa mente para o agora, e o exercício físico é um meio disto.
não só o exercício, a meditação, que também é um exercício físico, porque a meditação nós trabalhamos inicialmente com respiração, e respiração é um exercício consciente, porque é através da respiração que nós entramos em fase com o nosso corpo, nosso ser, porque quando a gente entra numa respiração correta e sistemática, nós entramos num estado de soltar. Nós fortalecemos os nossos pulmões, nós aliviamos nossas musculaturas lisas, o nosso sistema circulatório, ele trabalha naturalmente como tem que trabalhar. Tem estudos comprovando que meditadores, pessoas que começaram a fazer meditações, reduziram o nível de hipertensão arterial. Então, isso é sensacional, gente. A meditação hoje tem vários... Para quem quiser se aprofundar nesta área, metafísica e exercício físico, tem estudos relacionados à meditação, a estado consciente do corpo, e estar consciente no que você está fazendo agora, não projetar para depois. Tá? Então, isso leva a um domínio que a gente vai tendo sobre o nosso corpo. E a gente reduz o domínio da mente, porque a gente coloca pensamentos na mente sobre a nossa própria presença. Porque a mente é uma reprodução, tudo é mental. Né? A primeira lei do Hermes Trismegisto fala que tudo é mental. Então, se tudo é mental, mente sã, corpo sã. Então, tudo que nós colocarmos na mente de natural, de natureza, nosso corpo vai reverberar aquilo que a gente está colocando lá na nossa mente. Isso é simples e prático. Então, o exercício físico, ele acaba sendo uma ferramenta, tá? No início. Tá? Mas depois, quando a pessoa é trabalhada nesse estado de presença, aí ele já transforma num elo de ligação. Tá? Então, por isso que muitas pessoas fazem exercício e nem sabem para que o exercício serve. Não é só para criar bumbum, coxa, bração, peitão, pernão. Não. É esse estado de presença, quando você sente que o seu corpo está sendo trabalhado, quando você respira, você sente o ar entrando e saindo, você começa a tomar consciência de si próprio. Então, é para isso que o exercício físico vem. Da forma que nós vamos trabalhar aqui na Alquimia da Unidade, com exercício físico através de traços de personalidade, através da avaliação postural, avaliação dos pés, isso é um trabalho que nós vamos alinhar eu com a Vânia, porque é um trabalho muito importante isso, a gente fazer uma análise da postura da pessoa. Por exemplo, a gente pega uma pessoa que tem hérnia de disco na L5. L5 é lombar. Então, relacionado à lombar, a Vânia já falou alguma coisa ali. Mas a pessoa está num medo. A hérnia de disco é uma interrupção da energia. Cortou o elo. A pessoa está totalmente separada. Então, ela teve uma interrupção momentânea ali. Ela tem um extremo medo dela própria, porque ela não quer se aprofundar nessas questões. Então, tudo isso tem uma relevância, gente, e se a gente for aprofundar mais disso, nós vamos descobrir coisas fantásticas que a gente está manifestando, que o nosso corpo está falando para nós, porque é um espelho, na verdade. Né? Então, nós estamos sabendo o que nós estamos causando para nós mesmos. Isso é sensacional, porque não existe de fora, existe dentro de nós. Então, o que a gente está emanando? Está voltando para nós, é uma via de mão dupla. Né? A gente está falando de frequência. Quando foi pensado o nosso corpo para ser estruturado, para receber essa troca de informação, de energia, através do movimento dos 5 sentidos, a percepção psíquica, extrasensorial e tudo mais, que nós temos essas capacidades, foi pensado porque nós estaríamos aqui num estado evolutivo, né? Um pouco melhor que um animal, que um vegetal, mas o nosso histórico de evolução, a gente já passou por isso também. Então, o espírito, ele pode se acoplar de formas diferentes. Então, quando a gente está fazendo o movimento, os nossos átomos estão trabalhando. E aí vocês podem ver quando vocês ficam cansados, vocês vão lá, vão relaxar. Naquele momento que vocês estão relaxando, é
a bioquímica de hormônios lá que está sendo distribuída no corpo de vocês. Benéfica. Agora, quando vocês estão no estado de tensão, é destrutivo. E aí vocês abrem portas para que os efeitos externos se acoplam lá. E o que é a osteoporose, né? Osteoporose é bem isso. O osso, ele perde a sua lubrificação natural, tá? Isso, eu prometi que a gente vai falar só sobre doenças, né? Mas vou dar um spoiler para vocês. Ele perde essa lubrificação natural por quê, gente? Pela ação do ego da pessoa, resistência interna. Primeiro, o músculo retrai, não tem sangue, não tem oxigênio a ser trabalhado ali, ele aperta a articulação, essa articulação não consegue mais movimentar, fica limitado o movimento, e vai perdendo o movimento e vai perdendo a lubrificação na articulação. E essa articulação, pelos átomos que estão trabalhando ali, deposita essas toxinas que vai deteriorando os osteoclastos, que são os construtores dos ossos, que são, digamos assim, os nossos agentes que deixam o nosso osso vivo, tá? Então, eles vão sendo abominados por essas substâncias e eles vão perdendo força e o nosso osso vai ficando poroso, vai esfarelando ali, vai perdendo a forma. Tá? Tudo por causa da resistência interna do ego. Vocês vejam que interessante isso. O nosso corpo é perfeito, gente. O nosso corpo é o templo de Deus vivo. É por isso que Joel fala. Joel não entra nessas questões. Então, só nós estudando e tendo essa iluminação para dizer para vocês por que o nosso corpo é o templo de Deus vivo. É por isso. É por isso. Então, quando nós nos conectamos com o nosso corpo, tá? Através de exercício, através de práticas naturais, mentais, colocando coisas boas na nossa mente. Leitura, trabalho, exercício, ir para uma natureza, respirar, caminhar, se sentir conectado com a natureza, isso reverbera numa transformação energética do corpo. O nosso corpo, ele trabalha em função da energia. Né? Nós temos 4 forças fundamentais trabalhando aqui. Né? Força forte, nuclear, força fraca, eletromagnetismo e gravidade. E o eletromagnetismo é essa troca que a gente faz de emanação, tá? Sentimental, porque quando a gente sente, a gente emana. Né? Quando a gente percebe, já chegou até nós. Mas é o nosso sentimento que emana as coisas para o universo. E esse eletromagnetismo é uma via de mão dupla. Então, quando você emana, instantaneamente volta para nós. Vânia? Muito bem. Acho que a gente deu um parecer muito significativo aí dessa conexão corpo, mente e espírito, como é importante nós estarmos alinhados para nos tornarmos o ser que viemos aqui para ser. Como o Roberto falou, a gente vai fazer essa live que vai falar sobre as somatizações e nós vamos entender muito o campo emocional que gera, né, essas somatizações. Aqui os exemplos que eu dei da coluna já deu para se ter uma ideia aí dessas somatizações, porque elas realmente acontecem, como eu falei, em determinado momento, a mente tem poder sobre a matéria, porque a matéria é mental. Tudo é energia, né? E aqui, os nossos 5 sentidos manifestam essa energia condensada. E nós estamos dentro dessa energia condensada. Então, quanto mais nós praticarmos o como a ti mesmo, ou seja, quanto mais nós sabermos sobre o nosso ser, tanto físico, emocional quanto espiritual, melhor vamos ser cumpridores da nossa missão, que é viver. E dentro dessa missão que é viver, cada um tem o seu propósito a realizar, tá? Então, para finalizar, eu quero falar uma frase que eu até anotei aqui, que é assim: sair do campo das ideias é criar um movimento alquímico consciente que traz conexão com o nosso ser físico, emocional e espiritual. Então, o que é sair do campo das ideias?
é sair da zona de conforto, porque muitas vezes a gente está sentado no sofá e aquelas frases clichês de que segunda-feira eu começo o meu regime, segunda-feira eu começo a minha prática de exercício físico, ou eu começo a minha meditação, né? Nós temos o poder de fazer isso hoje, agora, tendo consciência que cada minuto vivido aqui, cada instante vivido aqui é único, mas ele já passou, ó, já é passado. Então, vamos fazer o que precisa ser feito. É isso. Então, terminando aqui nosso encontro de hoje, também é de muita relevância isso que a Vânia falou. Porque, assim, todo o efeito do exercício, gente, as pessoas não querem, porque é muito difícil, porque cansa. É agora. Passou, você já está criando um novo corpo. Eu vou deixar uma informação para vocês aqui, de 3 em 3 meses, nós trocamos 80%, 90% dos átomos de nosso corpo. Em menos de 1 ano, nós temos um corpo novo. Tá, por que esse corpo não rejuvenesce? Por causa do nosso conteúdo mental. Que já foi falado que a gente precisa fazer essa troca mental. O nosso esforço de entendimento e elaboração das questões vai muito além, porque nós temos um inconsciente coletivo que nos afeta também. Mas aí precisamos estar firme desta rocha, porque é a casa construída em cima da rocha. Porque só nós conseguimos centrar essa casa sobre esta rocha e deixar a ação do Espírito tomar conta de nós. E aí nós vamos fluir nesse rio em direção ao oceano primordial de energia. Porque tudo isso que nós falamos aqui, as causas, essas coisas todas, né, que a gente coloca pedras para a gente não fazer, é porque a gente está seguindo a correnteza contra o rio. E o que acontece quando a gente está numa correnteza e a gente vai contra o fluxo? Nós nos machucamos. Então, vamos parar de nos machucar e nos ajudar um pouquinho, sem ferramentas mentais, mas apenas fazer o simples e básico, e é seguir o fluxo. Seguir o fluxo de energia que é instantaneamente gerado em nosso corpo. Quando a gente acorda, quando a gente faz alguma atividade, quando a gente está fazendo as nossas atividades profissionais, por exemplo, a Jussara corta cabelo, a Vânia faz uma consulta, eu prescrevo um exercício, ou eu atendo pessoas também na terapia. Qual é o nosso nível de conexão com o nosso próprio ser, né? Então, a gente está deixando esse fluxo fluir. E isso é coisa maravilhosa. Quando a gente está na natureza, senta embaixo de uma árvore, vem aquele vento, a gente respira aquele ar profundamente, retém um pouquinho, depois solta. É maravilhoso esse tipo de exercício, né? Isso chama-se respiração diafragmática, que é uma respiração que eu prescrevo para todo mundo que treina comigo. Por quê? Porque essa respiração trabalha o diafragma. O diafragma, gente, é um músculo, é um músculo da nossa energia primordial, do centro de equilíbrio. Ele é que coloca em equilíbrio, ele é que ativa mais o soltar. Porque quando nós estamos com o diafragma fraco, ele está protuso, e aí a gente tem um peso. O que é a barriga, né? As pessoas, aquilo ali é uma simbologia, gente. A barriga é um peso, o diafragma está cansado, e aí o centro de equilíbrio está para frente. A pessoa está condicionada ali, ela não está centrada para receber a energia primordial, não, ela está projetada. Totalmente projetada quer dizer que ela está fora do centro. Então, a gente começa a interpretar essas coisas, então a gente traz isso, né, para uma nova perspectiva de trabalho. Anteriormente, eu queria sempre desenvolver um trabalho para ajudar as pessoas nesse sentido através do exercício, e não encontrava. Então, aí eu encontrei o treinamento consciente, que ajuda as pessoas nesse sentido aí. Muito obrigado pela participação de todos. Daqui a 15 dias nós temos live novamente. Eu vou fazer um pedido aqui para vocês. Se vocês tiverem pessoas que estejam interessadas em aprender
tudo que nós estamos falando aqui são informações que a gente traz do cotidiano das pessoas, porque assim, quando se fala de espiritualidade, normalmente a gente vai lá, a gente lê um texto, tenta fazer alguma relevância daquele texto, aquilo às vezes soa como um conto de fadas para a pessoa, aquilo é muito bonito na hora, mas quando a pessoa sai dali, ela se depara com a sua vida cotidiana normal, a pessoa não consegue colocar aqueles conhecimentos ali, porque ela não está praticando como a si mesma. Então, por isso que muitas pessoas, muitos grupos, muitas vezes, né, a gente faz um trabalho no grupo, chega no outro dia que a gente tem que encarar a vida real, a gente já muda, a gente vai para o real, e aí dentro do real a gente não consegue carregar aquele aprendizado que a gente teve lá, sem trazer exemplos da vida cotidiana, do que acontece ali. Então, é muito importante essa conjunção que a gente traz da questão de trabalhar sempre a vida cotidiana, né? A Jussara, por exemplo, tem contato com pessoas, eu tenho contato com pessoas, a Vânia tem contato com pessoas, nós que lidamos com pessoas do cotidiano, os irmãos que estão no sono hipnótico, é muito complicado no início, quando a gente começa, porque a gente cria aquela sensação de querer falar algo para ajudar a pessoa. Então, e aí a gente vai entendendo que é necessário falar em parábolas. Por isso que foi falado em parábolas há 2000 anos atrás. A verdade, né? Em parábolas. Por quê? Porque as pessoas têm que se ajudar. Filho, faz forças que eu te ajudarei. Não foi isso que eles sempre diziam, os antigos? Que Deus falava? Faz força que eu te ajudarei. Não força do ego, mas a força de entender a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Alguma pergunta? Aline, Jussara? Pessoal que assistiu aí, gente, se quiser fazer perguntas, depois a gente vai subir este encontro para o YouTube, tá? No nosso canal. E se alguém tiver alguma pergunta relacionada ao que vocês viram e ouviram aqui hoje, só nos perguntar que a gente responde ou a gente faz um encontro para responder as perguntas. Muito bom. Muito bom saber um pouquinho mais sobre a gente mesmo, né? Então, eu gostaria de entender por que a gente tem tanta dificuldade do que é simples, né? Não fomos treinados, né? Mas estamos tendo a oportunidade agora, né, Jussara, de sermos treinados e prestar atenção um pouco mais nisso. E quando você presta atenção, você percebe a simplicidade. E, ao mesmo tempo, eu vejo o relato de pessoas comigo no consultório, que quando eu dou essa clareza para elas falam assim, às vezes eu só observo a minha disfunção, digamos aqui, eu só percebo ela, daqui a pouco ela já está aliviada, porque tudo é uma construção da mente, a gente já sabe disso. É mais desafiador para quem vive desarmonias físicas mais severas, né? Mas porque já somatizou muito, né? Mas, de um modo geral, é como você falou, é simples. É só se permitir. Então tá, gente, obrigada. Obrigado, uma boa noite a todos aí. Obrigada, Roberto, obrigada. Beijo para todos. Tchau, tchau. Paz do Cristo. Obrigada.